motivo de alegria estarmos na casa de Deus. Não existe outro lugar melhor do mundo a não ser a casa de Deus, como nós estamos culto ao Senhor. Glória a Deus. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui, né? Porque os irmãos estão vendo aí a chuva, mas é bênção de Deus, né? Nas nossas vidas, a gente não pode reclamar, murmurar, faz parte do que está vindo, glória a Deus. Aproveitando os irmãos que estão em pé, abra as Sagradas Escrituras, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Jesus, versículo de número 5. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Glória a Jesus. Bendito seja Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Nós vamos encontrar? Diz assim a palavra de Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mais uma vez, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Os irmãos podem tomar sempre em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui aos irmãos que confiaram em mim para estar trazendo a palavra de Deus essa noite, para o pastor Isaac, pastor Alex, e desde o mês passado trouxe sempre bênçãos trazendo a palavra de Deus. Foi meu motivo de muita alegria, um privilégio, uma honra de estar falando da palavra de Deus. Porque, irmãos, é um prazer imenso quando nós falamos de Deus, porque essa chama vem acendendo, já está acesa no meu coração, no coração da igreja, em nossos corações. Porque Deus ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, nos escolheu para ser homem de Deus, e você que é mulher, você ser mulher de Deus, para esta missão de estar levando a palavra de Deus, de estar pregando a palavra de Deus, de estar falando do amor de Deus. Amados e queridos irmãos, como o pastor Alex ele disse aqui de antemão, missão tem 3 formas de você fazê-la. Você tem 3 formas, você tem 3 maneiras de você fazer missão. A primeira forma de você fazer missão é você acatar a ordem de Jesus, quando ele diz ide. Então nós vemos aqui que a primeira missão é você obedecer a ordem de Jesus, é você ir. Quando ele disse, ide por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém, se não crer já está condenado. Então, esta é a primeira missão. A missão é uma ordem. Quando a palavra já diz missão, então é algo que você tem que fazer. É algo obrigatório. Não é algo que eu quero, que eu tenho, vou ficar no meio, não. É obrigatório, é uma obediência, é uma ordem imperativa de Jesus. Não tem como para onde correr. Ide por todo mundo. Então nós temos uma ordenança do nosso mestre para nós obedecemos, para nós pregarmos a palavra de Deus insta em tempo e fora de tempo. Por que isso, pregador? Porque existem situações em que o Espírito de Deus vai tocar no seu coração para você pregar a palavra de Deus no seu trabalho, para você pregar a palavra de Deus na sua escola, quem estuda aqui, para você pregar a palavra de Deus na faculdade, para você pregar a palavra de Deus no hospital, na cadeia, no presídio, assim por diante, antes em tempo e fora de tempo. Quando houver uma oportunidade, você tem que falar do amor de Deus, você tem que pregar a palavra de Deus, e ai de você, como diz o apóstolo Paulo, é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então nós temos aqui uma obrigação. É uma obrigação minha, é uma obrigação tua, é uma obrigação nossa pregar a palavra de Deus, não somente dentro de 4 paredes aqui no templo sagrado,
mas também lá fora. Principalmente lá fora, para as almas que estão perecendo, para as almas que estão precisando conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que errais por não desconhecer a palavra de Deus. É por isso que tem muitas pessoas aí de fora que estão errando, porque não conhecem a palavra de Deus, porque não conhecem as Sagradas Escrituras, estão indo de qualquer maneira, achando que estão fazendo o que é certo. Mas é preciso nós pregarmos, nós anunciarmos a palavra de Deus para essas pessoas que estão indo para o caminho errado, para essas pessoas que estão caminhando passos largos para a perdição. E eu e você, que somos conhecedores da palavra de Deus, temos esta obrigação de estar anunciando a palavra de Deus. Porque naquele dia, o Senhor ele vai pedir conta. Onde estão as almas? Onde estão as almas que eu ordenei que você fosse pregar a palavra para elas? Para que elas ouvissem a palavra de Deus, para que elas acreditassem, para que elas aceitassem a palavra de Deus. Um certo profeta, ele disse: a quem, ou seja, Deus usou ele para falar, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então não tem jeito, não tem escapatória. O Senhor Jesus, quando ele escolhe, ele capacita. Você pode até falar assim: pregador, mas eu não sei falar, mas eu sou tímido. Pregador, eu sou vergonhoso. Mas quando o Senhor te escolhe, você pode achar que você é um zero à esquerda, você pode achar que você não tem valor, você pode achar que você não vai conseguir. Mas quando o Espírito de Deus entrar na sua vida, ele vai fazer um grande reboliço. E vidas vão ser impactadas pelo poder da palavra. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. É o poder da palavra, que é como um martelo que esmiuça a pedra, que esmiuça a rocha. Então você não se preocupe com o que você vai falar, não se preocupe como você vai introduzir o seu diálogo para com essa pessoa, porque o Espírito de Deus vai fazer você lembrar de tudo o que você tem aprendido no templo sagrado, de tudo que você tem aprendido lendo as Escrituras sagradas. Então você tem essa obrigação. Então eu tenho essa obrigação. Então nós temos essa obrigação de estar anunciando o Evangelho. Irmãos, isto é uma chama que está dentro do seu coração. Isto é uma chama que está dentro do meu coração. Não tem como negar. Por mais que você tenta fugir, como Jonas ele tentou fugir do seu chamado, da sua obrigação, mas uma hora o Senhor vai te pegar. Aleluia. Uma hora o Senhor vai te pegar. E o rei da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, não espere que o peso da mão de Deus caia sobre a sua vida. Não espere que Deus ele te aperte, que ele faça com você, como ele mostrou ao profeta Jeremias, naquela situação ali do barro que o Senhor apertava, moldava, lapidava para fazer um novo vaso. Não espere que o Senhor te aperte, para que você venha fazer a obra de Deus, para que você venha pregar a palavra de Deus, para que você venha anunciar as boas novas do Senhor para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para aquela pessoa que está precisando de ouvir a palavra de Deus. É necessário, irmãos, que nós venhamos ter consciência a respeito deste negócio, porque Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. Não tenha dúvida sobre isso. Deus, ele te chamou. Deus, ele te escolheu. Você não está aqui por acaso. Não foi por acaso que você entrou aqui neste templo. Você veio aqui com a sua consciência, sabendo que você tem um Deus. Um Deus que te escolheu. Glória a Deus, um Deus que te tirou lá do mundo.
escolheu Israel no meio de todas as nações para ser o seu povo, assim Deus também te escolheu. Deus, Ele me escolheu. Deus, Ele nos escolheu para ser o seu povo. Aleluia. É por isso, irmãos, que quando nós erramos, nós falhamos, muitas das vezes Deus permite que alguma coisa nos fere, nos machuque. Tem muita gente que está passando por um processo, às vezes não entende o processo de Deus. Tem muitas pessoas que só vão entender quando entrar na oração, que Deus vai mostrar o que este processo está sendo na sua vida. Mas nós precisamos entender, irmãos, que não devemos abrir mão do Evangelho de Deus. Muitos dos homens de Deus morreram, muitas das mulheres de Deus morreram fazendo missão, morreram pregando a palavra de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele tem essa consciência. Quando Deus escolheu o apóstolo Paulo, ele disse bem assim para Ananias, o profeta: Ananias, eu vou mostrar para esse camarada aí como deve padecer pelo meu Evangelho, como é duro sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo não é um Evangelho em que nós vamos estar nadando em rios de águas boas e não vamos ter sofrimento. Não, Jesus não ensinou isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo e vós também vencereis. Tem muita gente que está sendo perseguida pelo Evangelho. Tem muita gente que é perseguida no seu trabalho. Às vezes os seus colegas, com algum tipo de linguajar, algum tipo de brincadeira, afronta o Evangelho. O Evangelho de Cristo tem sido perseguido muito nesses tempos de política. Muitas pessoas têm escarnecido, têm zombado de Deus, porque muitos têm misturado as coisas. Mas nós temos que entender, queridos e queridas, independentemente do que está acontecendo ali fora, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pregar, anunciar o Evangelho. É interessante, pastor Alex, que o Evangelho de Jesus era um Evangelho simples. Não tinha muita coisa assim, glamour, muitas coisas de cultura, coisas assim, irmãos. Era coisa simples, era sobre arrependimento. Arrependemos porque é chegado o reino de Deus. É preciso nós pregarmos hoje isso, arrependimento. Porque muitas pessoas estão vivendo a vida à sua maneira, estão apostatando-se da fé. Muitas pessoas já viraram apóstata, como foi falado hoje na escola bíblica dominical, por intermédio do pastor Denilson, que esteve presente, ouviu ele falando que o povo de Israel estava vivendo um tempo de apostasia. O que é apostasia, irmãos? É abandono da fé, não acredita mais em milagres, não acredita mais em Jesus, não acredita mais que Deus ele pode mudar a vida do ser humano, que Deus pode transformar o mais vil pecador, não acredita mais no milagre. E tem muita gente que está vivendo essa apostasia. Sabe por quê? É porque deixaram, abandonaram o que Deus colocou no seu coração. A vontade de Deus, irmãos, é que nós venhamos fazer a sua obra. Bendito seja o nome do nosso Deus. Estou citando aqui uma das 3 coisas que é fazer missão. A primeira que eu citei é pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. A segunda coisa para se fazer missão está, como nós acabamos de ler aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, glória a Deus, versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
Então nós vemos aqui uma outra situação em que é uma maneira de fazer missão. Como é, pregador, a outra maneira de fazer missão? A outra maneira, irmãos, de fazer missão é orando. Se você às vezes não tem condição de estar indo para os campos missionários, de estar pastoreando, de estar fazendo algo para Deus, quem sabe até assalariado, mas você pode o quê? Estar orando. Você pode estar orando, irmãos. Há os períodos de oração dentro da casa de Deus. Ou se você não tem condição de orar aqui nos períodos de oração na casa de Deus, você pode ter um compromisso de você estar orando também na sua casa, pelos irmãos que estão indo aos campos missionários, os irmãos que estão fazendo esta missão de estar pregando a palavra de Deus. Porque quando você ora, irmãos, Deus está livrando, Deus está salvando, Deus está protegendo, Deus está fazendo rebuliço, porque o poder da oração é extraordinário, é muito grande, irmãos. Se você pudesse ver o poder da oração, irmãos, aproveitando o ensejo que eu estou falando sobre oração, eu vou dar uns testemunhos de oração, pastor Alex, que eu recebi de Deus. Uma vez eu determinei na minha vida, que em determinado ano, não sei se foi em 2019 ou 2018, não foi na memória, falei: pai, eu quero a minha casa toda murada, eu quero tirar minha habilitação, eu quero isso, eu quero meu carro, etc. E meti a cara na oração de madrugada na igreja. E foi nesse propósito, orando. E, para a glória de Deus, terminou o ano, eu consegui tudo isso que eu quis. Depois eu falei: pai, eu estou em um processo de casamento. Tem essa motocicleta que eu estou pagando, mas eu não estou tendo condição no momento. Faz um milagre. A motocicleta era um tipo de pagamento que eu fazia, que era morte súbita. O que é isso, pregador? É quando chegasse o lance, eu não pagaria mais nada. E para a glória de Deus, fui contemplado. Não pago mais nada, não pago mais nada para a glória de Deus. Então, irmãos, o segredo está aí na oração. E para a glória de Deus, para ficar mais ainda completo, Deus me deu uma esposa. Glória a Deus. Só Deus faz isso, irmãos. Porque a gente que está fazendo a obra de Deus não pode andar sozinho, né? O próprio Senhor, o próprio Deus Criador, ele falou: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer uma juntura que esteja como diante dele. Então isso é muito importante para as nossas vidas. Então, quando nós colocamos os nossos propósitos diante de Deus, Deus ele vela por cumprir a sua palavra. Vale a pena, pastor David, orar. Vale a pena pagar o preço orando. E quantos outros livramentos que Deus tem dado, irmãos, através da oração? Porque a oração é muito importante. Grandes homens de Deus tiveram muito êxito, tiveram muita vitória, muita conquista. Por quê? Porque oravam. Porque eram pessoas que acordavam de madrugada para falar com Deus, para falar com o Pai, nosso Criador. E quando você acorda por volta das 5 horas da manhã e você coloca o seu joelho no chão, a sua boca no pó, começa a clamar a Deus, como diz o pastor Vitalino, é tirar as cinzas do altar. Então, quando você acorda cedo, fala com Deus no seu secreto, Deus ele vai atender a sua oração. Aleluia. Dizem aí um certo cantor que de madrugada a fila é menor, né? De madrugada a fila é menor. Por quê? Porque de madrugada o sono está pesado, você está cansado, você quer dormir um pouco mais. Então a fila é menor. Mas nós temos que entender que para nós alcançarmos vitória, nós temos que orar. Temos que buscar a face de Deus. Temos que buscar a presença do Espírito Santo. Porque se nós não orarmos, irmãos, nós vamos ser presa fácil para o nosso adversário. E nós não vamos conseguir alcançar aquilo que nós queremos. Tem muita gente que não alcança bênção, não alcança milagre,
a alcançar vitória porque deixaram de orar. E a palavra de Deus não orienta ninguém a deixar de orar. Tem algum versículo que fala que tem que parar de orar, mas olha, não tem. Está dizendo orar sem cessar, né? Orar constantemente. O próprio Senhor Jesus disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra. Então nós vemos aqui, irmãos, que não existe outro método de você alcançar vitória sem você passar pelo processo da oração. A sua bênção não chegou ainda? Não pare de orar. A sua vitória não chegou ainda? Não pare, irmãos, de orar. De maneira nenhuma nós devemos deixar de orar. Nós devemos jamais deixar de buscar a face do Todo-Poderoso. Esse trecho que nós acabamos de ler é algo importantíssimo, irmãos, que serve para a sua vida, serve para a minha vida, serve para a nossa vida. É um grande exemplo de oração que está registrado aqui. Aqui está dizendo que a igreja fazia contínua oração pelos apóstolos, e principalmente pelo apóstolo Pedro. Por que pelo apóstolo Pedro? Porque o apóstolo Pedro, irmãos queridos, ele foi onde Jesus disse: Pedro, se tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. Estava nessa incumbência de estar apacentando o rebanho do Senhor Jesus. Então a igreja estava em constância oração para com o apóstolo Pedro. Infelizmente o apóstolo Tiago, ele foi morto, mas a igreja, quando soube que Tiago havia sido morto, fez oração para o apóstolo Pedro, para que Deus livrasse ele, e de fato Deus livrou o apóstolo Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Porque aquele malvado daquele rei Herodes Agripa I, ele havia no meio da festa dos judeus prendido os apóstolos. Então ele primeiro vai e mata Tiago, e o povo gostou. Aí fala: então amanhã eu vou matar, depois que a festa passar eu vou matar o Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o povo começou a colocar a boca no pó, começou a clamar, interceder a Deus pela vida do apóstolo Pedro. Ora, Deus, diz as Escrituras que Deus atendeu as orações. Enviou um anjo ali que quebrou as algemas, as cadeias caíram por terra, e o apóstolo Pedro saiu ali, ele achando que era uma visão, que se tratava de uma visão, porque como ele era de oração, era homem de Deus, muitas das vezes há uma certa confusão assim, entre sonho, entre visão, entre o que é visível realmente. Há uma certa confusão. Então ele achou que ele estava dormindo e que era uma visão, mas depois ele percebeu que não era visão, coisa nenhuma, que era algo real, que Deus havia realmente enviado um anjo, literalmente, e havia tirado ele da prisão. E quando ele chegou ali na casa de oração e bateu na porta, todo mundo assustado, atônito, porque sabia que o apóstolo Pedro estava preso, mas de repente viu o apóstolo Pedro ali em liberdade para dar continuidade à obra de Deus, anunciando as boas novas do Evangelho de Jesus. Aleluia! É interessante que a palavra evangelho, eu sempre falo isso no estudo ao ar livre, vem de que aquilo que anuncia as boas novas. Então você é um anunciador. Nós somos anunciadores de boas novas, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Que salvação é essa? Nós sabemos que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, irmãos. E Jesus olhou para nós com olhar de bondade e misericórdia, nos resgatou, nos tirou ali, nos colocou aqui na casa de Deus, assentados juntamente com os príncipes e princesas, para estarmos adorando o seu santo nome. Então nós vemos aqui que são, até agora eu falei, duas maneiras de nós fazermos missão. A primeira maneira eu falei que foi pregar, anunciar a palavra de Deus. E a segunda maneira é orar.
Então, se você quiser fazer missão, vê se você está enquadrado em uma dessas duas. Se você não está podendo ir, por nada você venha para a casa de Deus orar ou crie um período de oração para os irmãos que estão fazendo missão. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o Piauí fazer missão, ninguém quer ir, né, irmãos? Ou quem quer ir para Pedro Canário, ou para assentamento, ou quer tomar conta de alguma igreja, ninguém quer ter essa responsabilidade. Então, já que você, às vezes até você quer, até às vezes você quer, mas devido aos compromissos, devido a alguns outros fatores, você não pode ir. Então, já que você não pode ir, olhe para aquele irmão que está de frente ao trabalho, diga lá ao Senhor: Pai, eu não posso ir, mas eu posso orar. Eu vou orar, eu vou abençoar aquele pastor que está ali naquele convêncio, aquele missionário que está fazendo a obra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Mas infelizmente o que tem acontecido, pastor Alex, é totalmente ao contrário. Às vezes o camarada não vai e fica criticando o pastor Adriles. Ele fica falando mal do camarada que está lá fazendo uma obra de Deus. Tem gente que é desse jeito, infelizmente. Não vai e fica criticando quem está lá. Esse é o grande problema que tem sido pago por muitas pessoas. Eu não quero generalizar, mas algumas pessoas infelizmente fazem isso. Não vai e critica quem vai. É isso que tem acontecido, isso é lamentável. Mas que nós venhamos pedir a Deus graça, pedimos força, pedimos coragem, pedimos instrução, para que nós venhamos estar fazendo a vontade de Deus corretamente. Nós temos que fazer, irmãos, a vontade de Deus corretamente. Eu estava falando para a minha esposa hoje que Deus, ele havia falado, bem assim na palavra: maldito aquele que fazer a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, se nós formos fazer a vontade de Deus, pastor Deus, temos que procurar fazer bonitinho, fazer certinho. Porque se você não quiser ser amaldiçoado, é automático, irmãos, né? Jogando praga não é uma coisa, é automática, né? Às vezes a pessoa vai pensar: o pregador está jogando, não é jogando praga. A palavra de Deus fala bem claro. O negócio é automático, as coisas vêm acontecendo automaticamente, e a pessoa às vezes se vê embaraçada, não sabe o porquê da situação. Mas nós temos que, quando for para a casa de Deus, procurar fazer o mais certo possível. Glória a Deus. Outra maneira, irmãos, de fazer missão é contribuir. Essa parte aqui tem muitas pessoas que não gostam, quando ele vai falar na área financeira, na área de dinheiro, e muitas pessoas ignoram isso. Muitas pessoas não querem que toque nesse assunto, mas temos que falar. Como nós vamos fazer missão sem contribuição? Não tem como. A igreja tem os seus gastos, as missões têm os seus gastos, e somos nós quem sustentamos a casa de Deus. Somos nós quem sustentamos a obra de Deus. Não é o governo, não é o prefeito, não são os vereadores, não são os deputados que sustentam a obra de Deus, mas é você que Deus escolheu para estar sustentando a casa de Deus. Somos nós que Deus escolheu para estarmos sustentando a obra de Deus. Para os irmãos entenderem, até o próprio Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor, ele era sustentado, irmãos. O pregador está falando heresia, não é heresia, eu te gosto da palavra. Cusa a mulher do imperador, ou seja, a mulher do imperador Cusa, do imperador governador, corrigido aqui, o governador Cusa, era muito rica, tinha muito dinheiro. Ela sustentava o Senhor Jesus Cristo com os seus apóstolos, com as suas riquezas, com as suas fazendas. Então não tem como fazer a obra de Deus sem a ajuda da área financeira, porque tem os gastos, irmãos. Para sustentar essa igreja, aqui um exemplo, tem os gastos, tem água, tem luz,
Dependendo do lugar, tem aluguel. Graças a Deus que aqui não, a gente não paga aluguel, mas tem determinadas congregações que se pagam aluguel. E tem também determinadas congregações que os obreiros são assalariados, eles recebem salário. Mas, pregador, isso é correto? Diz a palavra de Deus que digno é o obreiro do seu salário. Mas isso também cabe de cada dirigente. Porque tem dirigente que já tem a graça, Deus já deu, né, a condição de ter o seu próprio sustento, como no caso do pastor Alex, né, graças a Deus ele não carece de, né, da ajuda dos irmãos para estar fazendo a vontade de Deus, está pregando a palavra de Deus, está levando o rebanho de Deus para a nova Jerusalém. Então, nós vemos, irmãos, que, mas depende muito, tem muitos lugares que precisam, que tem obreiros que precisam, que dependem do Evangelho. A palavra de Deus fala que quem vive do Evangelho deve ganhar do Evangelho. Então tem pessoas que são assalariadas, né? No nosso ministério tem pessoas que são assalariadas. Fala, obrigado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não me foge a memória, a missionária Maria dos Santos é assalariada, pastor Lucas, segundo o pastor Vitalino, e outros que lá no Piauí, assim por diante, tem pessoas que são assalariadas. Eu não sei se o pastor Daniel também mas tem pessoas que são assalariadas que dependem da nossa ajuda, dependem da ajuda dos amados irmãos. Então, nós aprendemos aqui nessa noite, existem 13 maneiras de nós fazermos missão. Eu estou só dando uma pincelada, os irmãos estão lembrando. A primeira parte é pregar, é ir pregar a palavra de Deus. Esta é a primeira parte. E Jesus, uma certa vez, ele escolheu 70 missionários. 70 missionários para fazer a obra de Deus. E ele disse: olha, quando um caminho não leva mais que 2 túnicas e não leva nada para assim para vocês se servirem, porque onde vocês entrarem, na casa que vocês entrarem, eles se servirão. E chegando em cada casa, dizem Shalom, que significa paz. Se vos receberem com a paz, pode ficar, se não, sacudir os pés e a paz volta para vocês. E muitas vezes, irmão, tem pessoas que você vai cumprimentar: pastor, meu irmão, a pessoa não fala nada, você fez a sua parte, né? Tem pessoas, infelizmente, que é desse jeito mesmo. Tem gente que não cumprimenta ninguém com pastor, não. E aí, vaza, você dá bom vaza, gira, né? Mas não cumprimenta não, pastor Alex. Vai, pastor, meu irmão. Aí vai com outras coisas para não falar a paz do Senhor. Mas a paz de Deus é algo sagrado, algo sério. Isso já vem de origem judaica. Lá em Israel, eles não cumprimentam com bom dia. É raridade falar bom tov, não é bom dia. Eles usam o shalom, que é a paz, né? Shalom Adonai, a paz do Senhor. Então, eles às vezes não vai falar Adonai, né? Eles vão falar Hashem, né? Hashem quer dizer o nome do Criador de Deus. Hashem, Adonai, Aleluia, né? Então, bendito seja o nome do Senhor. Então, eles cumprimentam com a paz do Senhor. Tem muita gente que tem vergonha de saudar o seu irmão, de cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. Mas a identidade do cristão, a identidade do crente, irmãos, é isso, é se cumprimentar mesmo com a paz do Senhor. Às vezes nas ruas é meio difícil, né? Chegar e falar: pastor Deus, né? Aí você fica meio tímido, assim, tentando se esconder. Mas nós temos que entender que nós temos que cumprimentar o teu irmão. Lá em Israel, irmãos, tem a cultura de cumprimentar os obreiros, cumprimentam os outros com um ósculo santo. O que é isso, irmão? É um beijo santo, né? Aquele beijo. Nós, as mulheres se cumprimentam no rosto, né? Os homens também, os varões lá se cumprimentam assim, com um ósculo santo. Mas isso é uma cultura deles lá.
Eu estou falando dos irmãos aqui dessa igreja de novo, então, só para os irmãos entenderem, né? Porque isso, irmãos, faz parte da comunhão. E no Salmo 133, versículo 3, está escrito: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Isso faz parte da cultura de Israel, mas que nós devemos entender que há um grande significado atrás de tudo isso. O significado é que nós venhamos viver em comunhão uns com os outros, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que seguir a paz uns com os outros, irmãos. Não vê esse negócio de não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de Beltrano, e assim por diante, não vou sentar do lado do pastor dele, não vou com a cara dele, assim por diante. Não existe isso. Lá no céu não tem divisão. Lá no céu não vai ter um cantinho especial para você, não, assim separado dos irmãos, não. Então nós temos que entender que lá não vai ter isso. Que você venha ter consciência. Você precisa se unir com o seu irmão. E você precisa amar o seu irmão. Porque faz parte do mandamento sagrado de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, e o que mais? Seu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não tenho amor com o pastor Alex, se eu não tenho amor com os irmãos aqui, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, eu estou andando de qualquer maneira. Não pode ser assim. Até mesmo para ofertar na casa de Deus, nós temos que, antes de ofertar, pedir perdão para o irmão que você ofendeu, está ofendido, assim por diante. Nós temos que nos reconciliar, para que a nossa oferta venha a ser aceita diante de Deus. Então, irmãos, essas são as 3 maneiras que nós fazemos missão. A primeira maneira, eu disse, pregar a palavra de Deus. Você está indo para o campo missionário. É quando o pastor está ali e te fala: olha, vou te colocar para você estar fazendo a obra de Deus em tal lugar. Lugar longe, lugar que não tem como você trabalhar. Você vai depender totalmente da igreja. Porque esse negócio de depender da igreja, pastor David, isso é antigo. Isso é desde o tempo em que os levitas, eles tinham essa incumbência de estar fazendo a vontade de Deus. Eles não poderiam trabalhar em nenhum tipo de outra atividade, irmãos. Eles eram exclusivos de Deus. O serviço de Deus na casa de Deus está ministrando os ensinamentos da Torá, de estar levando os templos móveis, o templo móvel que Moisés havia feito conforme a ordenança divina, conforme Deus falou: faça um templo conforme tudo que eu te mostrei lá no monte. Então eles tinham essa incumbência de estar levando e também levando a arca do conselho, a arca da aliança. Essa era a incumbência deles, e eles não tinham salário. Quem pagava os salários dos levitas eram os seus conterrâneos, seus irmãos de outras tribos que trabalhavam, entregavam os dízimos, entregavam as ofertas para os sacerdotes, para os levitas, porque eles dependiam desses dízimos, das ofertas dos irmãos para sobreviver. E isso foi chegando de geração em geração. Mas quando chegou no período de Jesus, a palavra de Deus fala: mudando-se para sacerdote, você sabe, mudando a mudança da lei. Então, mas teve os apóstolos que recebiam também, como diz aí, no caso, Jesus recebia a ajuda da mulher do governador Cusa e assim por diante. O apóstolo Paulo, ele disse na carta aos Coríntios, ele disse que deram voluntariamente. Então os irmãos tinham já essa consciência de dar voluntariamente. Não é obrigado você contribuir na casa de Deus. Não é obrigado você ofertar na casa de Deus. Você tem que sentir no seu coração esta chama missionária de estar contribuindo na casa de Deus. Quando você dá de coração, a palavra de Deus fala que aquele que dá com alegria, né? Nós temos que dar com alegria, irmãos. Não é por força nem por violência. Ninguém pode te obrigar a nada. É você sentir no seu coração: eu vou sentir no coração de dar R$100. Amém. Eu vou contribuir com R$100. Eu senti de dar 20, de dar 10, de dar 5, de R$1, não importa.
Você sentiu no coração, voluntariamente, de acordo com a sua condição financeira, para você contribuir na casa de Deus. Então, no tempo do apóstolo Paulo, os irmãos deram voluntariamente. Tem uma parte da antiga aliança, irmãos, que está dando tanto, que não estava nem tendo condição de guardar os armazenamentos para poder. Porque era tanto que eles recebiam, que teve um momento que os sacerdotes mandavam eles parar. Tá bom, não acaba não, o celeiro já estão cheio. Tipo, o povo já tinha isso, o coração voluntário para a obra de Deus. Quando se trata da obra de Deus, irmãos, é algo prazeroso quando você dá de coração. Quando você oferta de coração para Deus, isso é algo gostoso, isso é algo prazeroso. Mas infelizmente, há situações em que o povo tem se corrompido, quando se fala de dinheiro, e muitas vezes entra no psicológico de muitas pessoas, e muitas pessoas não querem contribuir para tudo. Por causa disso, eu digo porque quando eu estava morando em Portugal, na ilha Porto Santo, eu dizimava, eu ofertava, eu fazia todos esses processos. E eu tinha um colega de trabalho que todo dia ele falava na minha cabeça: você está dando aqui, eu oferto coisas bastante, não sei o quê. Tomara que está cheio de fazenda lá no Brasil, não sei o quê, etc. Aí aquilo cria realmente uma certa revolta no nosso coração. Aí então eu fiz um propósito no meu coração, falei: vou fazer o seguinte, eu vou travar o dízimo aqui. Quando chegar no Brasil, eu vou contribuir lá. O pastor está dizendo que eu sei que ele é homem de Deus. Então tem situação, irmãos, que realmente às vezes é revoltante, porque isso mexe com a gente. Mas nós não devemos jamais deixar de contribuir, porque a obra de Deus carece, precisa da nossa ajuda. Porque esse servo pastor, eu perguntava para os irmãos, quem foi que comprou esses bancos ali? Foi os irmãos que doaram. Foi os irmãos que doaram. E o povo? Foi os irmãos que doaram. E isso é aquilo. Não tinha nada que foi da oferta do irmão. Assim, complicado. Aí eu fiquei assim, não, misericórdia. Então tem situação que realmente é constrangedora, é muito triste. Mas que nós vamos ter consciência dessas três coisas que faz parte da missão. Em qual dessas três situações você se encontra enquadrado nesta noite? Não me responda. Responda para você e Deus. Você está indo pregar a palavra de Deus? Você está indo lá aos cultos, ao ar livre? Tem gente que não vai aos cultos ao ar livre, então é algo complicado. Você está orando na sua casa, na igreja, não sei. Responda para você e Deus, não me responda. Você está contribuindo? Você está ofertando? Você está dizimando? Tem muita gente que parou no tempo. Tem muita gente que estagnou no tempo. Isso dá onde apostasia, irmãos. Quando a gente para no tempo, quando a gente mais fala, não quero mais saber, não vou mais contribuir para nada. Eu só quero só chegar na igreja, no meu cantinho e ficar só observando. Deus não nos chamou para ser observador. Deus nos chamou para ser adorador. E verdadeiro adorador. Deus não nos chamou para observar. Tem pessoas que têm ainda a audácia de chegar aqui e pegar o microfone e falar: eu sou um observador, eu vou ficar observando. Misericórdia, irmãos. Deus não nos chamou para ser observador, não. Deus nos chamou para ser adorador. E verdadeiro ainda, não pode ser falso, não. Né? O Pai procura os verdadeiros adoradores. E tem muitas pessoas que são falsos adoradores. Diz na palavra de Deus que este povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem muita gente que é desse jeito, pastor Valdete. Tem muita gente que adora a Deus com os lábios, mas o coração está longe. A mente está lá, ó, nas nuvens, como diz por aí. Né? Não pode ser assim, irmãos. Todo o nosso corpo, todo o nosso espírito, toda a nossa alma tem que ser irrepreensível, né? Algumas coisas, irmãos, pela compaixão de Deus, que apreendeu o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então é um culto consciente, pastor Luiz Oscar. É aquele culto que você tem consciência de que você não está aqui em qualquer lugar, você não está aqui no tal de pecado.
Você não está aqui com essas coisas mudando, irmãos. Você está aqui na casa de Deus. Você está aqui no lugar santíssimo, lugar santo. Tem anjos aqui presentes. Os nossos olhos não veem. Os nossos olhos físicos, do nosso corpo, da nossa matéria, não conseguem enxergar a comitiva de anjos que estão aqui dentro de ti. Mas se você fechar os seus olhos espirituais, olhar com os olhos espirituais, você vai contemplar aqui anjos adorando ao Criador, adorando a Deus, a beleza da sua santidade. Irmãos, os anjos queriam, pastor Alex, fazer essa missão de estar pregando a palavra de Deus. Os anjos queriam, irmãos, estar pregando, anunciando as boas novas do reino de Deus, mas Deus não os permitiu. Isso ficou para você, isso ficou para mim, isso ficou para nós. Esta honra, este privilégio de estar anunciando a palavra de Deus, estar pregando a palavra de Deus. Só tem um registro bíblico que vai estar dizendo que anjos vão pregar a palavra de Deus, mas vai ser na grande tribulação. Na grande tribulação aparecerão 3 anjos que estarão completando a missão de pregar a palavra de Deus. Porque nós não vamos escolher, irmãos. A palavra de Deus fala que quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, então virá o fim. Então você e eu, nós não damos conta de pregar em toda a terra. Existem lugares que não vai dar para a gente estar pregando, mesmo com essa tecnologia do smartphone, do celular, né? De uma televisão smart, TV, etc. Às vezes tem lugares que a palavra de Deus ainda não chegou. Então, na grande tribulação, 3 anjos estarão pregando, anunciando a palavra de Deus, falando para o povo se arrepender, o povo não adorar a besta, o povo não se curvar diante da besta. Então, só depois desse período e outros mais que virá o fim. Quando o evangelho de Deus for pregado em toda a terra, então virá o fim. Não adianta nós fugirmos dessa realidade. Não adianta nós fugirmos desta responsabilidade. Porque Deus vai requerer. Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de mim, de você. E parou um tempo, parou de pregar, parou de contribuir, parou de orar. Deus vai cobrar de cada um de nós. Acho que nós devemos ter consciência deste assunto. Ai de nós, se não anunciarmos o Evangelho, indo, orando e contribuindo. Tem gente que consegue fazer as 3 coisas. Tem gente que consegue ir, orar e contribuir, mas tem gente que apenas consegue fazer uma ou 2 dessas coisas. O importante é que nós nos esforçarmos, porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço, é tomado à força. Então muitos têm feito força, se esforçado para entrar no reino de Deus. E venhamos refletir que não é fácil, irmãos, não é fácil, não é tarefa fácil. Servir a Deus não é fácil, mas também é prazeroso, é gostoso servir a Deus, porque é o nosso Criador, irmãos. Glória a Deus, aleluia. É o privilégio de servir a Deus. Quando nós sabemos que um dia nós vamos estar diante dele, nós vamos estar diante do nosso Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não tem como nós negarmos essa realidade, negarmos essa responsabilidade que Deus nos colocou em nossas mãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força para continuar fazendo esta missão de pregar, de orar, de contribuir na casa de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Deus continue falando em cada coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Graças a Deus. Palavra forte, né? Palavra abençoada por Deus. Missões verdadeiramente é algo ordenado por Deus, né? Os olhos do Senhor estão atentos à terra, estão atentos aos fiéis da terra, estão atentos a todas as obras que os homens praticam, e principalmente, né, para aqueles que se preocupam em obedecer à voz de Deus. Assim como o pastor Edilson falou, né? Existem 3 formas de fazer missões, mas também existem pessoas que não fazem nenhuma, não preocupam em se engajar em nenhuma, não está preocupado. Os dias estão se passando e tem pessoas achando que vai ter mais tempo, mais oportunidade. O ano ele já está se findando. Este é o último culto de missões deste ano. Último culto de missões. É o tempo de nós colocar, né, a nossa mente para funcionar, nossa consciência. O que eu tenho feito pelo reino de Deus, sem pressão, sem forçamento, porque muitas das vezes nós fazemos uma coisa forçada, Deus não agrada, né? Eu estou fazendo aqui porque o irmão está me mandando, está me ordenando, estou fazendo aqui porque se eu não ver, alguém tem que ver eu fazer. Não, Deus ele não vê como o homem vê, Deus ele vê o coração. É nessa área. Tem gente que pensa que Deus vê o coração na área de pecar, né? Eu posso vestir a roupa que eu quiser, eu posso andar do jeito que eu quero, que Deus vê meu coração. Não encaixa nessa hora. Deus não é açougueiro. Mas nas horas de fazer coisas boas, Deus não olha a aparência, Deus vê o que está oculto, né? Por que eu estou ofertando? É o segredo que muita gente não consegue prosperar. Por que eu estou dizimando? Se acontecer alguma coisinha eu paro. Deus ele conhece quem oferta com alegria, quem oferta com amor, quem não está preocupado com o que vai acontecer, mas está preocupado com a obra de Deus, em estar correto com Deus. Porque se nós nos preocupar em estar correto com Deus, as cobranças, tanto cobrança como as bênçãos, ela vem de cima. Tem gente que tudo bota a culpa no diabo, mas não. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele dizendo: no céu se manifesta a ira de Deus sobre o pecado, sobre a desobediência. Ou seja, da onde manifesta? De cima. Muitas vezes a pessoa preocupa com as coisas só de baixo, mas quando a espada da justiça ela desce assim. E dessa ninguém pode fugir. Os dias eles estão tão difíceis, tão corridos, que se nós não nos preocupar, não nos dedicar, caçar uma maneira, o dia vence e nós não conseguimos fazer nada na obra de Deus. O dia amanhece e anoitece, porque precisão todo mundo tem, não cabe. Coisas para fazer todo mundo tem. Se você trabalhar o dia inteiro, amanhã você tem coisa para fazer. Todos nós temos que fazer. Então nós temos que aprender a redimir o tempo, para nós não apresentar, né, no céu naquele grande dia de mãos vazias. Já pensou? Se hoje for o momento do Senhor me colher, de colher você, não que nós estamos querendo ser colhidos agora, né, que Deus te abençoe, que você viva muito. Mas se for o momento do Senhor te chamar, como é que nós vamos apresentar diante do Senhor? Será que nós vamos fazer como aqueles servos fizeram? No momento da prestação de conta, aquele que tinha recebido 5 talentos, foi lá e está aqui 10 talentos, eu granjeei, trabalhei. E o Senhor disse que ele era fiel, era justo. O outro tinha 2 talentos, apresentou 4, foi fiel. E quando chegou aquele que só recebeu 1 talento, enterrou na terra. Eu não faço nada na casa de Deus que ninguém me vê. O que eu faço ninguém nota, ninguém vê, mas Jesus vê. E isso é que é o mais importante, porque não adianta nada também se o homem vê e Jesus não vê. Nós não podemos estacionar por nada. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus, buscar amar o nosso próximo, pregar
O apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto que até era necessário que houvesse algumas dissensões. Para quê? Para que os que são sinceros se manifestem. É muita gente querendo ser missionário, mas quando chega o momento de pregar a verdade, muda. Agora eu não posso falar essa palavra aqui, porque se eu falar, fulano de tal não conversa mais comigo. Então eu vou para essa daqui que ela é mais fácil. Eu não posso ir nessa daqui, porque se é doutrina, fulano de tal não gosta de ouvir. Quem faz missões tem que lembrar que o nosso compromisso primeiro é com quem nos enviou, com quem nos chamou. É Ele que garante vitória para nós. Muita gente estaciona no meio da caminhada, porque sai querendo agradar A, agradar B, mas esquece de agradar a Deus. Aleluia. E nós devemos preocupar em agradar a Deus, colocar nossa vida no altar com calma, com sabedoria, porque os dias são maus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que quase todos os sinais que tinha para cumprir, ele já cumpriu. Se faltar, é pouquíssima coisa. Jesus, ele já está às portas. Jesus já está às portas. Não perca tempo. No momento que você está evangelizando o seu vizinho, evangelizando o filho de alguém, alguém também está levando uma palavra para o seu parente. No momento que você se preocupa em orar por alguém, Deus também levanta alguém para orar pelos seus. E livramento vai acontecendo, porque a obra ela é assim. Tem que ter amor. Sem amor não adianta. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sem amar. Pode trabalhar dia e noite na obra de Deus, mas se não ama, caiu da fé. Está igual a igreja de Éfeso. É preciso levantar novamente. Quando eu olho para o culto de missões, eu vejo o culto de missões como um dos cultos mais importantes da igreja. Em primeiro, a Santa Ceia. Segundo, missões. Mas as missões feitas da maneira certa, da maneira correta. Verdadeira missão, não é missionário. Alguém que saiba fazer missões com o coração aberto, para ganhar almas para o reino de Deus. Ganhar sem importar, né, as dificuldades que vão vir, porque quem dá o crescimento não é o homem. Tem muita gente crescendo pela mão do homem, não adianta. Quando chega lá na frente você tropeça. Quem dá o crescimento é Deus. Por isso o apóstolo Paulo ele falou: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Que Deus possa nos abençoar, nos dar graça, nos dar força, para a gente trabalhar na obra de Deus, porque precisamos de graça, precisamos de força. Muitas das vezes, aquele trabalho que você vai fazer para Deus, que os seus olhos vai ver uma graça tão grande que muitas das vezes ninguém vai ver, ninguém vai reconhecer, mas Deus viu, Deus está vendo, né? Enche o seu coração de alegria em pregar a palavra, em anunciar boas obras, em fazer coisas boas, no momento que não tem ninguém vendo, porque tem gente que até estende as mãos para ajudar o próximo, mas estende a mão e depois toca a trombeta, e aquela oferta não serve nada, já recebeu o galardão aqui mesmo. Mas quando nós nos preocupamos em fazer o oculto, para que ninguém venha saber, Deus é quem vai te abençoar. E isso aí é difícil, porque o que tem de gente que toca a trombeta não é brincadeira. Quantos missionários que saem, né? Muitas das vezes nem compra, nem uma cesta básica da casa não comprou, mas quando chega lá na hora de distribuir, está tirando foto, filmando, coloca no estado, envergonhando a pessoa que recebeu. Se fosse eu no lugar lá, eu nem queria passar vergonha, eu não queria, mas coloca a cara da pessoa lá, ó, para todo mundo ver que a pessoa está na vida miserável, sendo ajudada. Não é missões. Missões se faz com amor, né? Ajudando o próximo.
Você ajudou hoje, você ora para que amanhã aquela pessoa tenha condição de ajudar alguém também. E assim sucessivamente. Não podemos querer levar vantagem em cima de ninguém, porque Deus, Ele é justo. O trono de Deus é firmado em justiça. Por essa razão que você vê, muita gente sai para o campo missionário, quando volta também já não é a mesma coisa, né? Muitos são honrados, vão, trabalham, sofrem, mas outros, para você ir lá pregar no lugar que ele pregou lá, você tem que ter coragem, porque senão ninguém nem abre a porta para você, porque manchou o nome do evangelho daquele lugar, manchou o nome da igreja, e vai demorar anos para alguém conseguir limpar, porque missões também se faz com testemunho. Um bom testemunho ele é uma pregação, é uma boa pregação, e nós devemos nos esforçar. A igreja se coloca de pé, aleluia. Se Deus possa continuar abençoando a cada um, pastor Edilson e todos que estão presentes, os visitantes, né? Deus abençoe a irmã ali, esqueci o nome, Deus te abençoe, continue vindo. Nosso irmão Vando também, nós estávamos sentindo a falta de você aqui, meu irmão, né? Continua vindo, em nome de Jesus. Oi? André, isso, irmão.